Olá, seja bem-vindo ao workshop FPGA Design. Este é o nosso segundo dia. E antes de mais nada, eu quero agradecer por todas as mensagens que eu recebi referente ao nosso primeiro dia. Você não tem ideia de como é importante o seu feedback para mim. Todas as mensagens demonstraram a quantidade de pessoas que querem aprender sobre FPGA Design e que estão dando seus primeiros passos nesse fantástico mundo. E quero te parabenizar por você estar aqui participando do nosso segundo dia. Isso prova que você faz parte de um grupo de pessoas que realmente estão comprometidas com si mesmos e com o seu sucesso. Na aula passada, você viu que eu falei sobre a posição estratégica que a FPGA vem exercendo nas soluções tecnológicas de ponta. Apresentei alguns estudos de caso e exemplos práticos. Caso você não tenha visto, após essa aula de hoje, volta lá na primeira e assiste, pois é muito importante que você saiba das informações que estão lá. Então, continua comigo até o final desse workshop, pois os próximos conteúdos irão ajudar você a avançar na sua trajetória para o sucesso. Hoje vamos trabalhar em cima de boas práticas para desenvolver os sistemas que possam ser sintetizados e prototipados. Em seguida, iremos para a parte prática. E detalhe, no decorrer desse conteúdo, eu vou estar respondendo algumas dúvidas que recebi após a nossa primeira aula. Por exemplo, Marcos, Alan, Roberto, entre outros alunos, vieram me perguntar se no mercado existe algum curso dentro da área de desenvolvimento de sistemas que utilizam FPGA. E você não tem noção da quantidade de vezes que eu já escutei essa pergunta, tanto se existem cursos e quanto a materiais didáticos em português. E o fato é, os cursos que eu conheço são na língua inglesa e ainda custam bem caros, tipo uns $2.000 aproximadamente. E por este motivo, algum tempo atrás eu tomei a iniciativa de criar um curso online, que é o FPGA Essential, que ele é em português e é com base em 14 anos de experiência dentro da área. Bem, as demais dúvidas eu vou estar respondendo no decorrer de nossa aula. Então, vamos lá! Outra questão que foi levantada por Pedro e por João é em relação a questões de oportunidades. Realmente existe oportunidade de um profissional atuar com FPGA dentro do Brasil? Todo o setor de teleco, automobilístico, militar, automação, todos esses setores necessitam de mão de obra. Mas existem empresas que desenvolvem utilizando FPGA? Existem. Eu vou dar um exemplo, a coisa mais clara que existe é a questão de oportunidade. Se vocês observarem e fizerem uma busca no Google, por exemplo, vocês vão encontrar que existe oferta de empregos de várias empresas precisando de profissionais que atuem nessa área. O detalhe é o seguinte, se vocês pararem para prestar atenção, grandes empresas internacionais, como por exemplo Microsoft, Amazon, elas possuem filiais dentro do Brasil. Consequentemente, essas empresas internacionais necessitam de mão de obras que venham atuar internamente aqui dentro do Brasil. Então, o que vocês precisam parar é de pensar pequeno. Vocês precisam abrir a cabeça e enxergar as oportunidades nas grandes empresas. Jorge, é só nas grandes que eu vou conseguir uma oportunidade? Não. Existem empresas de médio e pequeno porte também que utilizam essa tecnologia para desenvolver suas soluções. E eu vou mais além. Existem grandes empresas que literalmente necessitam desses profissionais para desenvolver ASIC. Opa, a gente está falando de FPGA e agora está falando de ASIC? Como assim? É o seguinte, dentro do fluxo de desenvolvimento de ASIC, diversas etapas são iguais, idênticas à de FPGA, como por exemplo o desenvolvimento do design e o de verificação, que eu coloquei até em verde aqui no slide. Então, vai se diferenciar? Vai ser muita pouca coisa que vai diferenciar a questão de design e de verificação para FPGA ou para ASIC. Eu vou dar um exemplo meu. Durante a minha formação, eu trabalhei no desenvolvimento de um circuito integrado do MPEG-4, que a priori a gente desenvolveu o design, realizou a verificação e prototipou em FPGA. E esse mesmo código a gente só fez sintetizar para ASIC, até chegar no silício e ter o chip do decodificador de vídeo MPEG-4. O que é que vai diferenciar tanto
é a etapa de síntese, que você vai estar utilizando uma outra ferramenta. Então, vai existir a curva de aprendizado e algumas questões técnicas em relação à síntese, e a parte de prototipação, que vai diferenciar um pouco mais. Só que a base, que é onde você vai gastar mais tempo, que exige maiores recursos, que é a parte de design e principalmente a de verificação, que é onde tem o maior volume de profissionais atuando, é a mesma para FPGA ou para ASIC. Então, você pode estar atuando em diversas soluções, como, por exemplo, para FPGA, tanto você pode atuar para soluções para ASIC, caso seja a sua vontade. A priori, o que é que você precisa entender é que quando você está aprendendo a desenvolver soluções para FPGA, o que é que você está aprendendo? É a descrever a tua intenção, o que você deseja que o sistema faça. Agora, não utilizando uma linguagem como o C ou Java, mas sim utilizando uma linguagem de descrição de hardware. Então, a diferença é essa. Para você poder compreender isso bem, imaginem a galera de software. Minha formação é de ciência da computação. O que é que a gente aprende dentro da graduação? Você não aprende a tecnologia, você não aprende a questão da linguagem em si. Você aprende justamente a programar, a ter o pensamento lógico. Então, qual é a analogia que eu faço em relação a desenvolvimento com FPGA? Você não vai aprender a construir a FPGA, você vai aprender a utilizá-la. A utilizar como? Você tem que aprender a criar, a desenvolver sua capacidade de descrever os teus sistemas utilizando agora uma linguagem de descrição de hardware. Esse é que é o ponto crucial. Uma vez que você aprende a materializar a tua intenção, a tua vontade, utilizando a linguagem de descrição de hardware, a FPGA, ao pé da letra, vai ser a última coisa que você vai se preocupar. Ao pé da letra, o que é que a gente está aprendendo? É um novo paradigma de descrever a nossa intenção por meio de um sistema computacional. Ao invés de a gente utilizar um software normal, a gente vai agora descrever nossa intenção utilizando alguma linguagem HDL, que no caso desse workshop vai estar sendo utilizado System Verilog. Beleza? Bom, qualquer dúvida, mandem para mim o comentário, que eu estou aí para a gente desmiuçar um pouco mais a respeito desses pontos. Eu acabei de falar que a etapa de verificação é uma das maiores etapas e que consome maiores recursos. Então, eu preciso que vocês compreendam o que é a verificação, até para poder ficar muito claro o porquê disso. O que é a verificação? Eu vou ser bem objetivo. O que é a verificação funcional? É um processo usado para demonstrar que o objetivo do projeto é preservado em sua implementação. Mas, ao pé da letra, em poucas palavras, é literalmente você verificar se o teu projeto contém todas as funções que estão lá descritas na especificação dele. É exatamente isso. E é importante verificar? Claro que sim. Eu vou explicar o porquê. O processo de verificação é responsável por 60% a 70% dos recursos que são gastos no projeto. Então, observem quanto que isso onera todo um projeto de desenvolvimento. Agora, por que isso? Vocês vão entender agora. Vou mostrar agora alguns casos famosos, rapidamente, para a gente poder entrar no assunto de desenvolvimento. A Intel, em 94, lançou o processador Pentium, foi uma revolução na época, e simplesmente, pouco tempo depois, um professor de matemática, durante a sua pesquisa, descobriu um problema lá dentro da unidade de ponto flutuante, que gerava resultados errôneos em algumas divisões. Ela precisou o quê? Substituir todos os processadores que existiam no mercado, justamente por questões de manter a credibilidade junto a seus clientes. Isso foi uma repercussão mundial que ocorreu em 1994 e custou 500 milhões de dólares na época. Com certeza, isso mexeu com a Intel. Agora, por que isso? Por que esse prejuízo todo? Simplesmente que a unidade
de ponto flutuante ela não foi verificada adequadamente. Existem outros casos famosos também, fora da Intel? Sim, existe. Por exemplo, o caso da NASA, que teve um dos seus satélites, em 1999, acabou queimando quando estava se aproximando de sua atmosfera. Isso repercutiu tanto que, até anos após, ainda existem reportagens ressaltando essa questão. Por exemplo, essa aqui da IBM, ela relata a importância do processo de verificação, que a gente está falando de milhões de dólares. E qual foi o problema? Simplesmente unidades de medida, questões métricas, que um utilizou o sistema internacional e outro utilizou um outro sistema lá. Qual foi o prejuízo que a NASA teve? Simplesmente 327 milhões de dólares. Então, um erro na etapa de verificação pode comprometer aí milhões e milhões de dólares dentro de uma empresa ou dentro de uma instituição pública, que no caso aí. Então, como é que eu vou alcançar confiança em um projeto, em um design? É simples. Independente se você esteja desenvolvendo teu projeto para um FPGA ou para um ASIC, você tem que passar o teu projeto, o teu design, por um processo de verificação, que é nada mais de um bom test bench que vai simular um ambiente onde ele vai estar em plena operação, que ele vai criar vetores adequados para poder estimular e estressar o teu projeto ao máximo, a fim de encontrar, anteceder prováveis bugs que teu sistema tenha. Se você está desenvolvendo algum sistema básico, tranquilo, você faz um test bench básico. Mas à medida que a complexidade do teu design vai aumentando, o teu test bench ele é crucial para poder desenvolver o teu projeto com qualidade, com excelência. Entendido? Então, vamos lá. Bem, pessoal, agora que você já entendeu a questão da verificação, a questão das oportunidades, agora vamos entrar nas questões técnicas para que a gente possa desenvolver projetos cada vez melhores. Eu estou aqui com a ferramenta EDA, eu vou mostrar um exemplo básico em relação de um contador, já para a gente começar a introduzir alguns pontos que são estratégicos. E uma observação muito importante. Aconselho fortemente que você faça uma conta na ferramenta EDA Playground. Fez o cadastro, corre lá, vai na tua caixa de e-mail, confirma lá que é você, e você vai ter acesso a todas as características, todas as funcionalidades da ferramenta EDA Playground. Beleza, então eu tenho aqui agora para mostrar para vocês um design, que é um contador relativamente simples, que o objetivo é a gente poder dar os primeiros passos. E como eu tinha dito a vocês, a parte sintática eu vou estar trabalhando a cada exemplo que eu vou estar mostrando aqui durante o workshop. Então, meu módulo, eu criei aqui um counter, eu tenho como parâmetro clock, meu reset, e aqui minha saída do contador. De entrada, eu tenho meu sinal de clock e meu reset. E de saída, eu tenho aqui meu count out, que ele é simplesmente de tamanho 4. E o que é que eu quero dizer com isso? Que eu vou ter 4 sinais saindo desse contador. Eu vou ter ao todo 4 bits. E eu tenho aqui uma variável interna dentro do meu contador, tamanho 4, só que do tipo logic. Jorge, eu poderia estar utilizando aqui uma outra variável, um outro tipo de variável? Poderia, mas essa é a minha primeira dica. Logic veio para facilitar a nossa vida. Logic pertence já a System Verilog. Verilog em si não tinha a questão de logic, a gente utilizava reg, e muitas vezes a gente tem alguns problemas em relação a reg e ao wire, e que logic veio meio que para sanar essas questões. Então, com logic, eu posso utilizar praticamente para tudo dentro do meu design, e eu vou conseguir sintetizar perfeitamente. Então, minha sugestão é: vou precisar criar variáveis internamente, utiliza logic, que vai facilitar enormemente a tua vida. Bom, e agora eu vou descrever o meu gatilho. Vou colocar meu always, e ele vai ser disparado quando? Sempre que meu sinal de clock ocorrer uma transição descendente, que é esse neg edge. E o que é que eu quero dizer com isso? Sempre que ocorrer uma transição descendente, e meu sinal sai de 1 para 0,
Eu simplesmente devo executar tudo que tiver dentro do meu always. Eu coloquei aqui um reset, que é o que eu estou dizendo aqui, que meu reset, se ele for igual a 1, eu devo fazer o quê? Atribuir a meu sinal aqui, meu count out, o valor 0. Mas, se meu reset estiver desativado, o que é que eu devo fazer? Eu tenho que fazer meu counter, receber counter mais 1. Eu estou realizando aqui um incremento no meu counter. Chegou uma nova transição. Meu reset está ativado? Não. Vou incrementar novamente meu counter. Chegou outra. Vou criar outro incremento. E assim vai. Jorge, é simples, mas isso aqui é base. E agora eu quero que você preste muita atenção. Diante da simplicidade, muitas vezes a gente passa batido em um detalhe, que é o seguinte. A ferramenta de síntese do Quartz, que a gente vai utilizar para sintetizar nossos projetos na sexta-feira, o que é que ocorre? Eu simplesmente não posso deixar meu if sem o meu else. Como assim? Normalmente, quando a gente está trabalhando no test bench ou desenvolvendo software, a gente pode utilizar o if, tipo, e se o meu reset for tanto, só execute isso. Podemos. Só que em HDL, com a ferramenta do Quartz, isso não é permitido. Eu vou gerar aqui um let, que não é a minha intenção. Em outras palavras, vou trabalhar com if, utilizando HDL, no caso, ou VHDL, System Verilog, ou Verilog, tenha muito cuidado com if. Nossa instrução aqui de condição não pode ficar sem um else. Mesmo que você precise exclusivamente só do if para fazer um teste, coloque um else mesmo que não faça nada. Por exemplo, vamos supor que eu estou aqui testando se o count tem um determinado valor e depois vai fazer outra coisa. O else eu poderia colocar, por exemplo, para repetir o mesmo valor, mas eu não posso deixar de ter ele. Ok? Fechei aqui meu begin e fechei o meu módulo. E eu tenho agora um circuito que vai contar. E nesse circuito eu tenho aqui um reset. Vai ser um contador aqui crescente. Se eu quisesse gerar um contador decrescente, o que é que eu faria? Simplesmente colocaria esse mais por um menos. E eu ia criar um contador decrescente. E agora eu preciso criar o teste de bench. Eu preciso verificar se o meu sistema está adequado. Eu vou puxar aqui a tela para abrir aqui só o TB. Eu tenho aqui meu TB que eu criei. Utilizei aqui reg, que é de Verilog. Eu poderia utilizar lógico? Poderia. Mas eu estou mostrando aqui por questões didáticas. E o wire, que é um fio. Eu estou criando aqui uma instância do meu counter, fazendo as conexões do meu TB com o meu módulo. E aqui eu tenho o initial. E aqui vem novidades, dump file e dump var, que é simplesmente eu gerar minhas formas de onda e eu poder visualizar os sinais. Display e monitor já comentei com vocês anteriormente. E agora eu tenho meus sinais aqui de clock, reset, onde eu estou criando aqui um sinal de clock, um valor 1, o sinal de clock no caso. Meu reset eu estou colocando em 0. Algum tempo depois, no caso, 10 unidades de tempo após, eu estou colocando meu reset em 1 para reiniciar aqui meu contador. Logo em seguida, eu vou baixar meu sinal de reset. Vou passar algum tempo aí contando. Depois eu vou reiniciar de novo o reset, passar mais algum tempo contando. Por fim, eu vou imprimir a palavra fim e vou finalizar minha simulação com $finish. E aqui eu tenho um gerador de clock, always, begin, end, e eu estou dizendo o quê? Que a cada 5 unidades de tempo, clock, meu CK aqui, ele vai simplesmente receber CK invertido. Jorge, eu poderia aqui eliminar o begin? Posso. Eu vou até apagar aqui para mostrar a vocês.
que é que eu estou dizendo aqui? Lembrando que o always ele fica sempre executando. Então, always, a cada 5 unidades de tempo, meu CK será invertido. E agora vamos simular. Vou diminuir aqui o zoom. Deixar aqui mesmo, levantar aqui o log. Vou salvar. Fechar aqui essa janela e vamos simular novamente. Observem aqui meu log, onde eu estou imprimindo justamente isso aqui, ó. Display, iniciando, e aqui o monitor. E aqui meu dólar monitor, que a cada alteração desses valores eu vou estar imprimindo o meu log. Então, ó, a cada alteração eu estou aqui, ó, mudando meus valores. Observe que o counter, ó, como eu tinha colocado lá o menos, ele está agora um contador decrescente. E os sinais de onda? Observem aqui, vamos dar um zoom. Eu tenho aqui, ó, inicialmente meu valor de saída é X, como eu já tenho comentado com vocês. Observem que após o reset, a cada transição descendente do meu sinal de clock, meu contador está sendo decrementado. Vamos diminuir aqui o zoom. Próximo reset, ó, eu estava E, D, C, B, gerou novamente um reset. Ele saiu aqui, ó, de B. Vamos aqui dar um zoom. Pelo sinal de reset, meu valor era B. Na descida do clock, o que é que ocorreu? Eu resetei o meu contador. Eu tenho aqui exatamente o comportamento do que eu desejava aqui. Vamos alterar aqui para mais, só para poder observar. Executar novamente. E observem aqui. Agora eu tenho um contador crescente. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos procurar aqui o reset. Ó. 5. Veio o sinal de reset. Ele jogou para 0. O que é que eu quero que vocês observem aqui? Qual é a nossa lição desse exemplo? Primeiro, a questão do if, que a gente tem que ter o cuidado para não esquecer do else. Isso aqui, pessoal, quando a gente está desenvolvendo, que a gente quer só ficar a nível de simulação, a gente tirar o else vai funcionar. Só que no momento da síntese a gente vai ter problema. Então tenha só esse cuidado. Como o objetivo é a gente chegar até a prototipação, não esqueçam do else. E a segunda lição é a gente lembrar que eu posso também aqui estar trabalhando com o quê? Transição descendente. Como eu tinha comentado no vídeo anterior, que a gente pode ter o gatilho ou na subida do sinal ou na descida dele. E a questão do logic, que veio para facilitar a nossa vida em relação a questões de tipos de variáveis que a gente vai estar trabalhando em System Verilog. Um detalhe importante, tenham cuidado com o tipo de simulador. Como assim? Eu vou dar um exemplo. Synopsys e Cadence são os dois principais simuladores hoje no mercado. Vou colocar aqui a Cadence, vou simular. Tenho aqui meu contador com o mesmo comportamento da simulação em relação a Synopsys. Agora, uma vez que eu seleciono aqui o Icarus, observe que ele só dá suporte a Verilog. Então, provavelmente, deverá gerar aqui algum erro em relação à lógica, que ele não tem suporte para lógica. Vamos simular. Observem aqui o erro. Ó. Design linha 6. Exatamente. Ó. Que em Verilog a gente não pode esquecer que não existia lógica. Lógica existe em System Verilog. E ele facilita enormemente o nosso dia a dia de desenvolvedor. Então, tenham só esse cuidado de não utilizar aqui um simulador que não dê suporte a System Verilog. Aldec.
Vamos verificar a questão da simulação. Simulou de boa, está gerando aqui os sinais. Então, ó, da Cadence, da Synopsys e da UDEC funcionou perfeitamente. System Verilog funcionou de primeira. Bom, Jorge, a gente vai ter mais exemplos? Vamos. Bem, pessoal, nosso próximo exemplo agora vai ser justamente um outro contador um pouco mais complexo. Optei por apresentar na linha de contadores e aumentando a complexidade gradativamente, justamente para que vocês possam se adaptando à questão da modelagem e eu ia apresentando de forma simplificada as características em relação à sintaxe. Antes a gente via um contador bem simples, que só fazia contar de forma crescente ou decrescente, mas a gente mudando o código. Agora, vou apresentar para vocês agora justamente um contador que ele conte de forma crescente e decrescente de acordo com o sinal de controle, que é justamente esse aqui. Eu tenho um contador up-down. Aqui justamente eu vou ter agora meus sinais de entradas de clock, reset, load. Você vai contar up ou você vai contar down. E eu vou ter também meus sinais de entrada data de tamanho 4, caso meu load seja ativado, e a saída do meu contador. Será a nossa resposta aqui. Aqui, pessoal, eu tenho o meu always FF, que já é novidade. Anteriormente eu não estava utilizando, e esse aqui é uma nova funcionalidade que o System Verilog trouxe dentro de sua sintaxe. Vocês podem estar utilizando sempre que quiserem descrever um circuito sequencial. Eu tenho agora meu gatilho, que vai ser meu sinal de clock, que é ativado numa transição ascendente, e o meu reset. Eu quero chamar a atenção aqui para vocês. Eu estou dizendo aqui que o meu reset ele vai ser ativado de acordo com o nível. Então, se eu ativar aqui meu sinal de reset para nível lógico alto, o que é que vai acontecer? Vai resetar meu sistema. A simulação vai fluir perfeitamente. Só que esse ponto aí tem um detalhe. É uma questão técnica para a síntese. Ele não é sintetizável. Então, nós precisamos... Eu vou dizer que ele vai ser ativado na transição positiva do nosso sinal. Então, observem. Aqui eu tenho o meu begin, o meu if. E caso meu reset seja verdadeiro, meu sinal de contador ele deve receber 0. Else, ok? Para respeitar. Eu vou testar agora. Se meu reset estiver desativado, eu tenho que testar se meu load está ativado. If load está ativado? Se tiver, o valor de data vai ser esse valor de data que está sendo passado aqui nos parâmetros, vai ser atribuído a counter. Se não, eu vou testar quem? Agora você deve contar up ou down. Se ele for positivo, aqui meu UD tem esse nível lógico alto, meu count vai contar de forma crescente, se não vai contar de forma decrescente. E aqui eu estou utilizando apenas um display, só para mostrar para vocês no log. Mas na hora da síntese eu tenho que eliminar esse display aqui. Vamos lá agora ver nosso TB. Já um TB um pouquinho maior, onde eu vou ter aqui a declaração de algumas variáveis. Estou criando aqui um bit running para a questão de controle, que a gente podemos até eliminar para facilitar. Que aqui eu criei um while utilizando esse running justamente para criar o meu sinal de clock. Mas podemos utilizar facilmente aqui, no caso, como no exemplo anterior, um always, onde ele vai ser disparado continuamente e a cada 2 unidades de tempo ele vai inverter o sinal. E assim eu simplifico o meu test bench. E aqui eu vou fechar aqui
aqui minha simulação chamando a função $finish para parar a simulação. Então vamos lá. Eu tenho aqui meu dubfile para gerar as formas de onda. Com 12 unidades de tempo, eu vou gerar aqui um reset. Vou deixar desativado meu load. E vou dizer que minha contagem vai ser crescente. E aqui eu estou atribuindo valor. No caso, eu vou atribuir o valor 0. Ele começar a contar a partir de 0. E com uma unidade de tempo, logo após eu vou desativar o meu reset. Vou passar algum tempo aqui contando. Vou realizar aqui uma carga. Vou colocar meu load em 1. Com 10 unidades eu vou desativar meu sinal. E vou passar mais algum tempo contando. E depois eu vou inverter a minha contagem. Agora eu vou colocar para ele ser decrescente. E vou passar algum tempo contando. E para finalizar, esse run a gente não está mais utilizando, eu vou fechar aqui minha simulação. Vamos executar nosso código. Abrir aqui o log. Temos aqui um pequeno erro de sintaxe. Ele está dizendo o quê? Que no meu test bench, linha 35, está faltando toque end. Vamos confirmar a linha 35. Um end aqui desnecessário. Salvei. Vamos simular novamente. Perfeito. Finalizou aqui a simulação. Eu tenho agora o meu gráfico. Todo o meu diagrama de tempo aqui dos meus sinais. Esse run, vamos eliminar ele, que eu não estou mais utilizando. Aqui o clock. Eu tenho minha saída, meu contador. O dado de entrada, load, reset. Se ele vai contar crescente ou decrescente. Então vamos ver aqui nossa contagem. Nesse exato momento aqui, ó, foi gerado meu sinal de reset. O valor de load e de meu controle aqui de UD foram setados, ok? Deixaram de ser valores desconhecidos. Observem aqui, ó, eu tenho um X aqui nesses valores. Só nesse instante aqui que ocorreu as atribuições de valores. E eu tenho agora minha contagem. Meu reset baixou e eu vou contar normalmente. Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim vai. Vamos avançar aqui no tempo. O que é que ocorreu aqui? Meu sinal de load foi ativado. Qual era o meu valor de load? 0. O que é que vai acontecer? Eu tinha A, B, C, D. Automaticamente ele carregou o 0. Agora aqui, ó, do load. Que é o valor que estava em data. E a partir de 0, quando meu load baixou, ele continuou a contagem. Até meu sinal aqui inverter. Agora, meu sinal de UD agora, ele vai ser para contar de forma decrescente. Então, ó, observe que vinha 6, 7 e 8. Agora 7, 6, 5, 4, 3 e assim vai. Vamos alterar aqui o valor, para a gente não confundir em relação ao reset. Eu vou dizer que meu data vai ser igual a A em hexadecimal. No caso, o valor 10. Vamos salvar, simular novamente. Finalizou a simulação. E agora eu tenho aqui, ó. Vamos dar um zoom. Exatamente aqui, ó. Meu load foi ativado. Eu tinha A em data. Na transição, ó, do sinal de clock, o que é que vai ocorrer? Vai realizar a carga de A. Agora, no meu clock, eu vinha A, B, C, D. Novamente, ó, joguei o valor de A. E a partir daqui, agora ele vai continuar a contagem novamente. E aqui ele inverteu, ó. Vinha F, 0, 1, 2. Inverteu o sinal, ó, 1, 0, F, E, D. E assim vai. Nosso contador está funcionando perfeitamente. O que é que a gente alterou? O que é que a gente tem de novidade aqui em relação ao exemplo anterior? A forma como a gente pode logo definir o tipo de variável logo na passagem de parâmetro.
Fica de acordo com o seu critério essa questão. Você pode utilizar apenas o nome e aqui embaixo você dizer o que é entrada e saída, e definir o tipo da outra forma. Ou então, dentro da mesma passagem de parâmetro, você já definir tudo isso. O que é entrada, qual é o tipo e o nome do sinal. Tenho aqui meu AUS FF e principalmente, prestem muita atenção nisso. Essa questão é uma questão técnica de síntese. Eu já estou antecipando um pouco em relação à sexta-feira. Na sexta a gente vai tentar sintetizar isso diferente, mas é primordial que você entenda que eu não posso misturar transições com níveis dentro do AUS. Ou eu trabalho com níveis, ou eu vou trabalhar com transição. Não posso ter aqui o gatilho ser de forma mista. Se meu clock funciona na transição, categoricamente todos os demais sinais que tiverem aqui dentro do meu AUS também tem que ser por transição. E a questão do if, que eu estou contemplando aqui, ó, meu if aqui. Eu tenho if else, para esse if eu tenho if else, e para esse outro if eu tenho if else. Então, meu sistema aqui, em relação a if, vai ser sintetizado de forma coerente. E em relação aos gatilhos de disparo, também vai ser sintetizado perfeitamente. Lembrando que isso aqui eu não vou poder ter. Está aqui exclusivamente para poder mostrar a contagem aqui no log. Então eu vou até eliminar logo essa linha. Para não termos nenhuma surpresa durante a síntese. Chegamos agora no nível um pouco mais avançado em termos de código. Jorge, dá para avançar mais? Dá. Agora eu vou apresentar um outro contador, que agora ele é mais rebuscado. Ele foi justamente desenvolvido com base em uma especificação. Que a especificação é essa? Um datasheet. É justamente o 74193. Eu tenho aqui o datasheet do circuito integrado, que ele me dá toda a especificação funcional do meu contador, todo o diagrama dele e as formas de onda. Esse computador ele tem uma característica curiosa. Ele não tem apenas uma entrada de clock. Ele tem duas entradas, onde eu só posso utilizar uma por vez. É estranho, mas é o que está definido na especificação. Eu não tenho que estar discutindo com a especificação. Eu tenho que o quê? É desenvolver o meu design que seja fidedigno ao que está a especificação. Então, eu tenho que respeitar tudo que está lá na documentação. Se ele está dizendo que eu tenho que ter 2 clocks, vamos colocar 2 clocks. Então, eu sempre vou contar de forma up, deixando meu nível lógico do meu contador down, o outro sinal de clock, travado em 1 e alterando o meu sinal do clock do up. Se eu quiser contar decrescente, eu vou agora travar meu up em 1 e vou gerar o sinal de clock no meu down. E eu posso realizar a questão do load, que vai ser ativado em nível lógico aqui, ó, baixo, dá um zoom. Voltando aqui rapidinho. Aqui, ó, vai ser ativado em nível lógico baixo e o valor que tiver na minha entrada, no meu data, no caso, ele vai ser justamente carregado agora na minha saída do meu contador. E eu tenho para finalizar agora o carry e o borrow, que me diz o quê? Na hora que eu sair da minha contagem 15 para 0, eu vou gerar aqui uma transição do meu carry. Meu carry vai sair de 1 para 0 e depois retornar para 1 aqui. E o meu borrow, quando eu sair de 0 para 15, numa contagem decrescente, eu também vou gerar esse sinal aqui de borrow, onde ele vai sair de 1 para 0 e depois retornar para 1 dentro da contagem. Então, o que é que a gente vai fazer? Agora é justamente desenvolver aqui um design que me faça a substituição desse circuito.
Por que, George? Esse circuito já não existe, não podia estar utilizando? Sim, poderia. Mas vamos supor que você não tivesse ele em mãos e você precisasse exatamente desse contador. Você tem aí um equipamento, esse circuito queimou e você precisa substituir, gerar um contador que faça a mesma coisa. Você poderia implementar isso em FPGA e usar a FPGA para alimentar esse seu sistema, por exemplo. Ou eu vou mais além. Imaginem aí agora, você está desenvolvendo algum equipamento de automação e que esse equipamento de automação tenha uns 10 circuitos integrados diversos, de lógica digital, por exemplo. Imaginem só, caso você pegue os 10 datasheets desses circuitos integrados, você consiga descrever ele em HDL e ao invés de você utilizar 10 circuitos integrados dispostos numa placa, você apenas com uma única FPGA, você ter dentro dela os 10 IPs, que é justamente o teu código de cada circuito integrado desse, já conectado dentro da FPGA. Tentem visualizar aí na mente de vocês aquela questão de uma placa grande com os circuitos integrados e depois uma plaquinha pequena com uma única FPGA executando as 10 funções desses circuitos integrados. Isso é fabuloso. Isso no ambiente de automação, numa indústria, isso é fantástico, essas possibilidades que a gente pode estar desenvolvendo com base em FPGA. Mas vamos lá, né? Eu tenho agora aqui meu código e eu agora vou mostrar aqui a vocês. Eu simplesmente, diante da complexidade, eu sigo aquele dilema. Vamos fatiar o problema para poder criar problemas menores a fim que a gente consiga solucionar de forma rápida. O que é que o meu contador tem? Ele tem que contar de forma crescente, decrescente, e ele tem que carregar aquela história do load e também a questão do bore e do carry. Eu simplesmente fatiei. Eu tenho aqui meu always, onde eu estou gerando a contagem crescente. Tem o meu always, que vai gerar a contagem decrescente. Tem o meu outro always aqui, que vai gerar a questão da carga do meu load. E por fim aqui, alguns assigns, que vai justamente ser responsável pela geração dos meus sinais de boro e externalizar meu resultado na saída do meu módulo. Então vamos olhar em detalhes agora. Eu tenho aqui todos os meus sinais já detalhados, no caso no meu contador. Eu tenho aqui data in de tamanho 4, meu clear, meu load, o down, o up, a saída, tamanho 4, e o boro e o carry out. E aqui eu criei 3 registradores. O do contador, que é o count, e aqui um para representar o boro e o carry out. Vamos lá. Meu primeiro always, responsável pela contagem crescente. Eu vou fazer aqui um teste de um if, onde eu tenho aqui meu clear e meu load. Eu vou verificar se o clear está desativado ou se eu tenho que realizar alguma carga aqui. Não tenho? Beleza. Então, eu vou checar se eu tenho que contar crescente ou não. Meus dois sinais estiverem ativos, o que é que vai ocorrer? Eu vou realizar uma contagem aqui crescente. Caso isso seja falso, eu tenho que testar uma condição, que é uma condição específica que está aqui dentro do datasheet. Tá? Aqui é a descrição dele. Que ele faz o quê? Caso meu sinal de up esteja ativo e meu sinal de down esteja nível lógico baixo e meu valor do primeiro bit de saída ser igual a 1, eu tenho que contar agora não mais de 1 em 1, mas de 2 em 2. Esse valor aqui, pessoal, esse valor aqui, ele não está demonstrado nas formas de onda, mas ele está nas entrelinhas da descrição funcional aqui do meu design. Da mesma forma, agora, quando eu estou contando decrescente, eu vou fazer o teste do clear, do load. Se meu down e up forem verdadeiros, eu vou decrementar meu count. Caso não, eu vou fazer também um teste.
meu down está em alto e meu up está baixo, e meu primeiro bit do contador ele é 0, o que é que vai ocorrer? Eu vou decrementar de 2 em 2. Dessa forma, eu vou contemplar exatamente a especificação do meu design. E aqui no meu último always, eu tenho, de acordo com o meu sinal de clock, se minha carga for no nível lógico baixo e meu data in tiver alguma alteração, o que é que vai ocorrer? Se o clear for ativado, eu vou gerar aqui um 0 no meu contador, vou reiniciar ele. Se não, meu load está igual a 0, lembre-se que o load ele é ativado em nível lógico baixo. Aqui, ó, o que é que vai ocorrer? Eu vou simplesmente atribuir o valor que está em data in agora no meu count. E assim eu consigo contemplar exatamente o que está lá na minha especificação. E por fim, como eu tinha dito a vocês, o valor de count eu faço uma atribuição aqui contínua para a saída do meu módulo, utilizando assign. E com base também em assign, eu vou gerar aqui minha função do borrow e do meu carryout. Que ele me diz o quê? Lembrando, quando eu tiver de 15 para 0, eu tenho que simplesmente gerar um sinal de carry. E de 0 para 15, gerar um sinal de borrow. Então, ó, quando todos aqui meus sinais forem, no caso aqui, iguais a 0 e meu down for 0, eu gero borrow. E no outro, quando todos os sinais aqui forem 1 e meu up também for 0, no caso, eu vou gerar o carry out. Dessa forma, eu também agora já atribuí esses valores. No resumo, o que foi que eu fiz? Eu criei aqui, ó, vários processos em paralelo e cada um com uma certa responsabilidade. Um para gerar uma contagem crescente, um outro para gerar o decrescente, um para fazer essa atribuição aqui do load e o do final, o carry e o borrow. Então vejam que aqui eu fiz exatamente o que está descrito lá. Isso vai simular? Sim, pessoal, vai simular, ok? Só que tem um detalhe. Eu já até anunciei para vocês. Tem coisas aqui que não vai ser sintetizável, que a gente precisa ajustar. Por exemplo, aqui, ó, onde eu estou fazendo aqui um gatilho em transição e aqui, ó, em nível. Então isso aqui provavelmente vai me gerar um erro aqui de síntese. Ele vai sintetizar, mas não vai sintetizar adequadamente. Mas vamos ver agora inicialmente a nossa simulação. Para simular, a gente precisa de ter um test bench. Eu descrevi aqui meu test bench, criei as variáveis aqui, a instância do meu contador, com a passagem de parâmetro. Aqui é outra novidade, onde eu estou fazendo aqui a atribuição aqui dos parâmetros, a conexão agora por posição, e não mais de forma explícita, utilizando aquela questão do ponto anteriormente. O detalhe é, eu posso fazer assim? Posso. Só que isso aqui é um pouco arriscado. Por quê? Se eu inverter aqui a ordem, essa ordem é a mesma daqui da minha atribuição aqui, ó, do meu módulo, eu vou conectar os parâmetros aí de forma errada e provavelmente vai me gerar um erro. Então tenham cuidado caso desejem utilizar dessa forma. E aqui tem novidade, pessoal. Eu falei tanto de verificação, mas como é que a gente trabalha com verificação dentro de um test bench? Existem algumas funções características da linguagem de System Verilog, que é, por exemplo, a gente checar se está sendo gerada a sequência que a gente deseja. Eu estou utilizando aqui o Cover Group, eu não vou entrar em detalhes profundos em relação à questão de cobertura, mas precisava mostrar isso aqui para vocês, que isso é bacana. O que é que eu estou fazendo aqui com esse código aqui? A semântica é
Se essa sequência ocorrer, 100% verificado a questão do up. Se essa sequência aqui ocorrer, 100% checada a questão do down. Então, só com esses dois grupos aqui, ó, eu estou checando se meu contador ele conta crescente e se ele conta decrescente. Tem outras coisas que eu deveria checar? Tem, por exemplo, a questão de load. Eu deveria, no caso aqui, checar se está recebendo todas as possíveis combinações, no caso, no meu data. Mas, vamos por parte. Vamos primeiro checar se ele verifica se todas as contagens foram adequadas, no caso crescente e decrescente. Até para que vocês tenham uma ideia em relação a isso. E agora eu fatiei também o meu TB. Agora em vários initials, eu tenho aqui mais de um, onde eu estou simplesmente aqui, ó, fazendo atribuição de valores ao initial, as minhas variáveis dentro do initial, e consequentemente aqui gerando um arquivo de onda, certo? E aqui o monitor para plotar no meu log aqui todos os valores que estão sendo atribuídos e que eu estou recebendo do meu design. Eu tenho aqui um outro nicho que ele vai simplesmente fazer o que? Aqui criar a instância justamente desses blocos que eu criei aqui de verificação. E aqui eu vou testar se minha cobertura chegou a 100%. Observe que eu estou utilizando aqui um while em loop infinito. Ele está em 1 e a cada rodada eu vou gerar o quê? Um valor randômico dentro da faixa de 15 a 0. Então, eu posso aqui gerar randomicamente, ou melhor, pseudo-randômico, os valores a cada rodada, atribuir aqui ao data_in para ir trabalhando em relação aos tipos de valores que eu estou atribuindo ao load. E enquanto eu não alcançar minha cobertura, no caso, enquanto eu não tiver toda essa sequência aqui completa, tanto de up quanto de down, eu vou ficar nesse loop. Uma vez que eu contemple minha cobertura 100% em relação a esses dois parâmetros, eu vou simplesmente agora criar um bloqueio para quê? Sair desse while. Finalizei o while, agora eu vou vir para cá, imprimir uma mensagenzinha de fim e com finish eu vou simplesmente agora fechar minha simulação. E eu estou utilizando agora o always aqui dentro do TB. É possível? Sim, claro que é. Eu não posso utilizar em nicho, em design, mas dentro do test bench eu posso utilizar o always e posso utilizar também o nicho. Qual é a minha função aqui desse always? A cada execução eu vou estar aqui, ó, criando, alternando, vou estar alternando aqui meus valores de clock. Inicialmente eu travei aqui meu up e estou gerando sinal de clock para o down. Então eu estou utilizando a estrutura agora de repetição repeat. Então eu vou gerar, eu estou gerando aqui 60 repetições com intervalos de 10 unidades de tempo e eu vou estar invertendo meu sinal de clock para o down. Logo depois eu vou travar o meu down e vou agora alterar o meu up. E para testar outra condição, quando o meu up for 0, no caso eu vou gerar também 10 unidades. Perdão, eu vou gerar aqui 60 repetições com intervalos de 10 unidades de tempo, invertendo o down e depois mais 60, travando o down em 0 para o up ficar invertendo. Justamente para poder gerar as situações possíveis que o meu computador poderá sofrer. E por fim, um outro always só para trabalhar a questão do loading. Eu vou estar aqui em execução quando ocorrer exatamente, no caso, 600 unidades de tempo de simulação, eu vou baixar meu loading e logo após 10 unidades de tempo, eu vou levantar, justamente para ocorrer isso aqui, ó. Eu vou baixar meu sinal de loading e depois subir para gerar aqui, ó, essa ativação.
e, consequentemente, fazer aqui a carga do meu load dentro do meu design. Vamos gerar aqui a simulação e visualizar o nosso diagrama de tempo. Finalizou, tenho agora todos os meus sinais. Vou aqui para o estado 0, vamos dar um zoom. Eu vou ter aqui, ó, vamos para o início. Meu contador aqui, vou subir ele aqui para ficar bem visível. Minha saída do meus... Melhor, vamos botar ele embaixo, lá no final. Minha saída eu vou ter aqui, ó, 1, aí 0, F, E, D, C, B. Por quê? Está contando de forma decrescente. Eu estou justamente, ó, aplicando agora meu sinal de clock em quem? Em down. E meu load está parado e meu up, vamos subir ele aqui para ficar visível, ele está travado em 1. Então, observe que eu estou aqui criando uma contagem de forma decrescente. Vamos avançar. Observem aqui, ó, de 0 para F, o que é que vai ocorrer? Eu tenho que baixar o meu sinal de boro e levantar novamente, justamente antes da ocorrência do meu próximo valor, meu próximo estado do meu contador, de 0 para F. Vamos diminuir aqui o zoom. Voltar aqui um pouco. Nesse momento aqui, ó, eu travei o meu down e agora eu estou aplicando meu clock no up. E meu contador vinha de forma decrescente. O que é que vai ocorrer? Agora ele vai contar de forma crescente. Vamos dar aqui um zoom. Alguém pode estar até se perguntando: opa, 7, 6, 5, 4. Começou a contar crescente e foi para 8? Faz sentido? Faz, pessoal. Observem aqui o load. O load, eu simplesmente, ó, baixei o sinal e aqui eu levantei. O que é que me diz a especificação? Na hora que eu baixar o load, o sinal de load, eu tenho que fazer a carga. Então, observem, ó, qual era o valor que tinha no data? Aqui, ó, 8. Então, esse 8 foi carregado no meu contador. Uma vez que o meu load foi desativado, o que é que vai ocorrer? Eu vou ter agora a contagem crescente, ó, 8, 9, A, B, C, D, E. Vamos avançar aqui mais um pouco. E, F. E agora, ó, 0. E eu estou gerando quem? O meu carry out. Vamos subir aqui carry out. Estou ativando aqui, ó, o pulso do carry out. Exatamente como está a representação aqui do diagrama. Então, observe que eu gerei exatamente o diagrama, agora utilizando quem? HDL. Eu tenho aqui meu projeto do meu contador, 74193, o meu IP, minha propriedade intelectual. Jorge, beleza, simulou perfeitamente. Ok, mas detalhe da síntese. Como é que a gente resolve isso aqui? É simples, pessoal. Vou fazer agora? Não, vou fazer na sexta-feira, justamente na nossa aula de síntese, para mostrar para vocês os problemas que podem ocorrer na etapa de síntese e como a gente pode resolver essas questões. Bem, pessoal, o que foi que eu mostrei hoje para vocês? A gente partiu de um nível relativamente muito simples de um contador, melhoramos esse contador e chegamos num contador um pouco mais complexo. E eu apresentei aqui para vocês justamente as questões técnicas em relação ao que a gente pode fazer durante o desenvolvimento, o que a gente não pode, principalmente envolvendo a questão de síntese. O que é que a gente precisa ter cuidado para não ter nenhuma surpresa desagradável na etapa de síntese. E reforcei aqui com vocês a questão do paralelismo em relação ao desenvolvimento. Tecnicamente não precisa colocar tudo em um alvo, a gente pode criar vários processos em paralelo que vão estar funcionando dentro do nosso IP tranquilamente. Só um lembrete para fechar bem, questão de IP, a propriedade intelectual, que é justamente o nome técnico que a gente dá ao design quando ele está pronto.
a gente poder estar utilizando em diversos outros sistemas. Eu espero que vocês tenham compreendido essa questão da evolução da complexidade em termos de contadores, das possibilidades, do porquê é interessante aprender a codificar, por exemplo, informações de um datasheet, caso a gente precise integrar vários circuitos em um FPGA. E agora iremos para a próxima etapa, que é a de síntese, que é justamente no nosso último dia de workshop, ok? Que é sexta-feira que vem. Tudo que eu já passei aqui para vocês, já dá para vocês darem os primeiros passos. Existe mais coisa? Claro que existe. É impossível passar todo o conhecimento que eu tenho de mais de 14 anos nessa área em algumas horas dentro do workshop. Mas esse pouco já dá para você dar os primeiros passos. Cara, caso você queira avançar um pouco mais, lá no meu canal do YouTube tem mais vídeos, tem mais conteúdo que dá para você dar mais alguns passos. Mas se você realmente quer acelerar teu processo, fazer uma verdadeira imersão dentro dessa área, eu tenho um curso fechado. E na próxima sexta-feira eu vou trazer maiores detalhes a respeito disso. Ele possui uma metodologia que eu utilizo no meu dia a dia para desenvolver meus projetos. Só que isso aí é para sexta-feira, mas agora eu quero te escutar. Deixa agora o teu comentário, diga aí o que você achou desse nosso segundo dia de workshop, quais foram os seus avanços. Se você ficou com alguma dúvida, pode colocar aí também nos comentários, que eu vou fazer o possível para responder de forma mais rápida que eu puder. Assim você vai avançar cada vez mais na próxima sexta-feira. E lembrando, sexta-feira é síntese e prototipação. A gente vai ver literalmente agora a coisa andar e se materializar agora dentro do kit. Ok? Então eu te encontro sexta-feira. Falou!